Boa noite. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Que a bênção do Senhor repouse sobre a vida de todos vocês, hoje e cada dia mais, em nome de Jesus. Quem está chegando, dá boa noite aí. Sejam todos bem-vindos. Que maravilha receber vocês aqui hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês hoje, cada dia mais. Muito bom nós estarmos juntos hoje aqui, tendo o privilégio de interagir com pessoas muito especiais. Nós temos uma afinidade e pelas quais nós damos graças a Deus, porque é sempre muito legal quando nós estamos juntos. Boa noite para você, boa noite para quem está chegando. Obrigado aí pelo boa noite, Dani, Dani, muito obrigado aí, todo mundo está chegando. Olha ele aí, minha gente. Fala aí, Olha doutor, aí. tudo bem? Alô, Brasil, alô, Felipe. Rapaz, o meu sonho é um dia ter essa voz, viu, rapaz? Deixa de conversa, rapaz. Boa noite, Felipe. Que prazer te receber aqui. Tá tudo bem? Tudo em paz? Graças a Deus, Everaldo. E contigo, como é que estão as coisas? Graças a Deus também, meu amigo. Tô grato Como a é que vai Deus o por Rio de tudo. Janeiro nesse período difícil aí, cara? Rapaz, o Rio continua lindo. Tá só mais silencioso, com as pessoas mais agitadas em casa. É um tempo de agitação interna. Parece muito com essas questões que a gente vive tratando da nossa vida espiritual, porque internamente revela o que a gente vê externamente. Então, hoje tem muita coisa em casa, né? Mas sentindo essa dificuldade louca aí, doido para todo mundo estar liberado, autorizado, bonitinho, arrumadinho, para a gente tá de volta. Quero dar boa noite a todo mundo que está chegando aí de várias partes do Brasil. Você que está acompanhando a gente, mostra aí a cidade onde você está, o país onde você está, que essa interatividade é muito, muito, muito importante. Quero oficialmente aqui dar as boas-vindas ao reverendo, ao meu querido amigo Felipe Fontes. Que prazer receber você aqui no Instagram da Igreja das Américas. A gente tem reunido pessoas preciosas com as quais nós temos aprendido muito, e você é uma pessoa pela qual eu prezo muito, tenho grande admiração e peço a Deus que Obrigado. te abençoe sempre. Bem-vindo, Felipe. Valeu, cara. Muito obrigado. A gente estava conversando recentemente sobre a possibilidade de uma ida pessoal à Igreja das Américas, não é? Eu estava aqui olhando já datas para a gente conseguir fechar uma agenda para conhecer essa turma pessoalmente, o que para mim seria uma alegria, e eu espero que ainda aconteça em breve, se Deus quiser. Amém. Mas Deus nos surpreendeu de certa forma com essa situação toda, e que bom que a gente pode conversar à distância e conhecer pessoas queridas à distância. Obrigado pelo convite, viu? Para mim um grande privilégio poder ter esse tempo aqui com você e ter essa interação à distância que de alguma forma... Acho que deu uma travada aqui. Felipe, você está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem, e você? Travou um pouquinho, mas já está de volta, o que para a gente é muito bom. Felipe, eu queria começar conversando com você sobre a questão da educação. Você tem uma formação familiar importante e também uma formação para poder trabalhar a questão da educação, né? Você fez um livro, Educação em Casa, na Igreja e na Escola, onde você faz abordagens específicas sobre essas três áreas, ou três fontes, ou três praças, ou três lugares onde a gente pode ser influenciado. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse assunto, né? A importância da nossa casa e quais são os caminhos que você entende que são importantes. Hoje, no momento atual, a gente está tendo mais oportunidade de estar com os filhos. E Sim. também depois falando um pouco sobre a igreja e a questão das escolas, quando a gente estiver retornando a isso. Por favor, Felipe, fique à vontade.
Cara, entrou uma pessoa chamada Averaldo Vargas aqui. Por um acaso você conhece essa pessoa que acabou de Esse, entrar aqui? esse camarada é nota 10,5, rapaz. Lá, ó, prateleira de cima. Abraço para ele, viu? Cara, você distinguiu aí as palavras, né? Até falou de três praças. Eu antes falava em três instituições, mas eu estou começando a mudar minha tese também, já estou começando a falar em três contextos, porque instituições parece muito assim que a educação só acontece de modo intencional, né? Pela atitude intencional das pessoas, enquanto na verdade a nossa experiência na realidade como um todo é uma experiência educativa. A educação é o processo pelo qual as nossas potencialidades humanas são desenvolvidas, né? Deus nos cria com algumas potencialidades e aí, à medida que a gente vive e se relaciona com a realidade ao nosso redor, com as pessoas, com a cultura, com professores, então, essas potencialidades vão sendo desenvolvidas. Algumas outras tendências costumam dizer que a educação é o que humaniza o homem. Eu não gosto dessa expressão, acho que um cristão não deveria ser adepto dela, porque, na verdade, nós somos humanos desde o momento em que nascemos, mesmo quando as nossas potencialidades estão, de alguma forma, fechadas. Mas ela é o processo por meio do qual essas potencialidades, elas afloram, elas desabrocham num certo sentido, né? E aí eu costumo dizer, cara, que a instituição pedagógica por excelência é a família, é a família. Ontem, aliás, eu dialoguei com alguém na internet porque ele postou os reclames de um pai ou de uma mãe, assim, que estão angustiados nesse momento, porque nós vivemos numa geração que não está preparada para lidar com a educação de filhos. Porque a gente terceirizou muito disso, né? E agora nós fomos colocados numa situação complicada, porque a escola não está mais funcionando, que era a instituição que a gente pagava para educar os nossos filhos. Eles vieram para dentro de casa e os pais estão desesperados, arrancando o cabelo, dizendo, mas a gente não está preparado para isso, esse negócio de homeschooling não funciona, tal. A galera está meio desesperada. E eu ontem, um colega compartilhou um texto assim, e eu disse para ele, cara, eu entendo que a gente de fato está desesperado, mas a minha pergunta é, será que deveríamos estar? Porque a família é o ambiente pedagógico por excelência. E aí, cara, eu tenho dito, aliás, disse isso no livro, que não é por acaso que a família é essa instituição. Deus não dá ponto sem nó, cara. Deus não dá ponto sem nó. Então, quando a Bíblia dá essa ordem aos pais de educar filhos, etc., não é um capricho de Deus, sabe? Deus estava lá sem fazer nada, aí ele falou assim, deixa eu dar uma ordem para essa galera aqui, para eles gastarem o tempo deles assim. É porque quando Deus cria a família, ele prepara um ambiente que não existe igual para a educação de pessoas. E aí, cara, se eu tiver um tempinho aqui para falar sobre isso, eu aponto 4 razões, pelo menos, de vantagem da família em relação a qualquer outra instituição pedagógica. Veja, existem outras, né? Por isso que eu digo lá no meu livro que é família, igreja e escola. Eu acredito na educação como uma atividade multiagencial. Ou seja, cada uma desses contextos tem o seu papel para que o indivíduo seja formado. Mas eu acredito que não existe nenhuma instituição que é um contexto tão preparado quanto a família por 4 razões. Primeiro, o tempo em que o indivíduo fica submetido à educação familiar. Eu nasci em 1982. Você tem coragem de falar quando você nasceu também? Não. Um pouquinho antes. Um pouquinho antes, Então, e eu estou há 37 anos submetido
há um mesmo contexto familiar recebendo influências formativas. Então, eu nunca estive submetido durante todo esse tempo a uma instituição como eu estou submetido à família. Então, essa é a primeira razão. A segunda é a natureza da educação oferecida pela família, que é uma educação informal. Você, como professor, sabe que na sala de aula a gente tem que ficar se virando para criar oportunidades de aplicação, para mostrar para o aluno quando na vida ele eventualmente usaria aquilo que você está ensinando. Cara, aula de matemática, por exemplo, quantas vezes você nunca pensou assim, meu Deus do céu, por que eu estou aprendendo essa porcaria aqui? Onde eu vou usar isso? E aí você depende de um professor para mostrar para você de maneira significativa onde é que você vai usar aquilo ali. Você tem que se esforçar para fazer isso. Na família, você não precisa disso, porque a educação acontece no meio da vida acontecendo. No meio da família, de repente o seu menino chega em casa com um brinquedo que não era dele, vem da escola. E aí você tem que lidar com aquilo, no meio daquilo tudo acontecendo, para ensiná-lo a reagir àquela situação. Não tem situação hipotética. É o fato. Então, a vida está clamando para ser interpretada e para ser entendida, né? Então, eu acho que isso é importante. A terceira razão que eu costumo apontar é os vínculos de afeto e confiança. Ninguém aprende com quem não gosta. Não adianta, cara, não adianta. Se os seus espectadores entraram nessa live, olharam para minha cara e falaram assim, não fui com a cara desse rapaz, dificilmente eles vão aprender qualquer coisa comigo aqui. Por quê? Porque a educação pressupõe esse vínculo de confiança, esse vínculo de afeto, que numa escola o professor tem que se virar para criar, às vezes, com 80, 120, 200 alunos. Isso é impossível. Na família, isso está criado originalmente. O filho já tem apreço pelo pai, ele já ama o pai, ele já ama a mãe, ele já tem predisposição para aprender. Veja, por causa do pecado, determinadas circunstâncias podem abalar esses vínculos de afeto e confiança na família. Mas, originalmente, eles existem. E a última razão, que eu já estou falando demais, a última razão é a necessidade do aprendizado na família. Você substitui as outras instituições ou contextos muito facilmente, cara. Por exemplo, você tem uma crise na igreja. Aí o que é que o cara faz? Ele vai para outra. Ele deixa, sei lá, eu não gostei daquele pastor. Ele vai para outra igreja. Ou então ele tem um problema na escola. O que ele faz? Ele vai embora. E a família? Na família, meu amigo, você pode ter uma crise. Você vai entrar no quarto, vai ficar emburrado lá algum tempo. Mas uma hora você tem que sair. Não tem jeito. Uma hora você tem que ir na cozinha, porque a fome vai bater. E você vai ter que trombar com a sua esposa, que você brigou com ela, vai ter que trombar com seu pai, que você brigou com ele, e vai ter que aprender. Ou você aprende, ou você aprende. Então, na família, o ensino é inevitável. Então, por que a família é esse ambiente pedagógico por excelência? Por causa dessas 4 coisas. O tempo, o tipo de ensino, os vínculos naturais de afeto e confiança e a necessidade do aprendizado. Eu acredito que outras instituições podem ser úteis para a educação da pessoa? Pode. Uma família pode desejar se valer da escola, por exemplo, para cumprir parte da atividade pedagógica de uma criança, de um filho. Mas, qual é meu ponto aqui, Everaldo? É que na nossa visão atual, hoje, a ordem está invertida. Às vezes eu vou na escola dos meus meninos, isso deve acontecer com a maioria dos pais que estão nos vendo aqui. E aí você vai conversar com o orientador pedagógico. Aí ele chega para você e fala assim, olha, nós queremos agradecer muito pela
colaboração, pela parceria, essa é a palavra, pela parceria de vocês na educação dos meninos. E aí, quando os meus falam isso comigo, o parafuso bate aqui na minha cabeça, sabe? E aí, em geral, eu olho para eles e falo assim, não, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Na verdade, eu é que devo agradecer a vocês pela parceria de vocês na educação dos meus filhos, porque na ordem Deus me deu a tarefa de educar essas crianças, e eu entendi que vocês poderiam me ajudar nisso, e por isso eu matriculei vocês aqui. Então, a ordem, na verdade, é essa. É da família para a escola e não da escola para a família. Eu vi uma vez uma pessoa uma mãe repreendendo o filho, e aí ela olhou para o menino e falou assim, você é mal educado. E o garoto respondeu, é verdade. Você acha que esse aspecto da criação, que tem a educação como o nosso foco aqui, que é o assunto que a gente está discutindo, ele sofreu muitas mudanças por causa da nova vida? A gente está falando agora dentro de um período, nós estamos dentro de um isolamento, de uma quarentena, a gente está dentro de um prazo, isso vai, em algum momento isso acaba. A gente estava acostumado com alguns pressupostos, né? Alguns pais, ou boa parte dos pais, são negligentes. Eu não sei se boa parte dos pais, eu não tenho uma pesquisa para dizer que a maioria, a minoria, enfim, mas houve um afastamento de pais e filhos, porque o pai precisou ter uma atividade de dia inteiro, a mãe também tem uma atividade de dia inteiro, o filho também tem uma agenda, os garotos desde cedo têm uma agenda muito intensa. A gente precisa reformular um pouco isso. Você acha que esse tempo agora pode nos ajudar a rever esse processo da nossa vida? Cara, veja, eu acho que pode, acho que deveria, mas eu não tenho uma expectativa grande de que ele faça isso de imediato, sabe? Eu vejo muita gente muito otimista com os resultados desse período. Às vezes as pessoas botam até algumas coisas assim, ninguém será o mesmo depois dessa quarentena, sabe? Eu acho que ninguém vai ser o mesmo, de fato. Mas assim, eu não estou muito convencido de que a quarentena tem um poder redentor, sabe? Um poder redentivo, assim, de transformar as pessoas necessariamente para melhor. Então, assim, eu tenho experimentado particularmente, acho que a maioria dos pais talvez tenham também, algumas coisas interessantes. Então, por exemplo, eu fui obrigado agora a fazer uma coisa que eu não fazia há muito tempo, exceto nos finais de semana, mas começar o dia com calma na companhia da minha família. A maioria das pessoas que vivem em cidade grande começam a vida correndo e se separando da sua família. Nesses dias eu tenho experimentado a doce alegria de começar o dia devagar e na companhia da minha família. E eu tenho pensado assim, cara, em algumas coisas. O quão violentador, de certa forma, de uma criança é fazê-la chegar às 7 horas da manhã na escola, cara. Sabe, assim, tendo depois essa experiência em casa, de acordar, de sentar com a família na mesa do café da manhã, de poder fazer o culto doméstico com um pouco maior de frequência, com um pouco mais frequência. Assim, eu estou imaginando o dia que eu tiver que voltar para a rotina do dia a dia, em que os meninos têm que entrar na escola às 7h20, naquela correria você não tem tempo sequer de vê-los, etc. Então, eu acho que a quarentena, ela está mostrando para nós o quanto o nosso estilo de vida social tira de nós coisas que são importantíssimas, talvez fundamentais para a formação de pessoas tementes a Deus
verdadeiramente, que tenha uma vida saudável de maneira abrangente. Agora, a minha pergunta, cara, que eu compartilho com você será que socialmente nós teremos disposição de fazer mudanças necessárias? Porque talvez haja mudanças que dependam de nós individualmente. Ou seja, talvez isso mostre para nós que algumas coisas a gente possa mudar na nossa vida individual e na nossa vida familiar. Mas eu suspeito que boa parte dos brasileiros não consigam fazer isso com tranquilidade por causa do peso que a vida social exerce sobre eles. Então, a exigência que a vida social tem, por exemplo, da carga horária de trabalho, a necessidade de muitos lares de que pais e mães estejam envolvidos no trabalho para manutenção básica da vida da família. Nem estou falando daqueles casos em que isso acontece para manutenção de um luxo. Mas a maioria das pessoas depende do trabalho de pai e mãe para manter a família comendo de alguma forma, né? Então, a minha pergunta é, será que a nossa sociedade estará disposta a rever isso para que essas mudanças aconteçam? Eu tenho medo do que pode acontecer. Minha suspeita é de que a nossa sociedade está, de alguma forma, nessa quarentena, estocando um impulso assim de atividade que depois vai explodir num ativismo maior do que a gente talvez já tinha. Eu tenho receio de que isso aconteça. Não sei se você viu. Eu acompanho você. Mas nós estamos recebendo abraços de gente importante aí, você viu, né? Reverendo Robinson passou por aí, Reverendo Hernandes passou por aí. Então, manda um abraço para essa turma aí, cara. O Milton Júnior, conhecido como Batata. Milton Júnior, Vitalino, passou por aí também, Samuel Vitalino. Um abraço para essa turma maravilhosa aí. Eu acho que a gente pode ter agora o que eu chamo de efeito pinta. O efeito pinta é o seguinte, meu filho, peraí, que pinta é essa aqui que eu nunca tinha visto em você, nas suas costas? Aí o menino responde assim, pai, eu nasci com isso aí. Eu estou chamando o efeito pinta para dizer o seguinte, os detalhes no outro que só são percebidos com observação. E a observação demanda tempo. Você vê que os pintores, os grandes pintores, e sabe, que faziam aquelas pinturas que nós reverenciamos até hoje, estão nos museus mais importantes do mundo, aquilo não foi um quadro pintado em uma hora. Demora, é um processo, envolve observação, análise, estudo, sabe? E vai e faz de novo e volta. Então, a gente está tendo, de certa forma, eu estou falando a gente está tendo, mas eu preciso te dizer que tem muita gente que está trabalhando mais hoje do que anteriormente. A gente tem gente que está com home office, né? E que a demanda está sendo muito grande, o atendimento virtual é bastante amplo, e eu digo que os pastores talvez estejam nessa vibe de maior intensidade, mas pensando nessa lógica que você colocou do tempo, da parada, esse efeito de observar um pouco mais as pessoas. Dentro dessa linha da educação ainda, dentro de casa, quais são os nossos defeitos que a gente pode agora dizer, olha, preciso evoluir nisso aqui. Você falou, por exemplo, que você está conseguindo, no seu caso, acordar mais devagar, ou começar o dia mais lentamente, ter uma oportunidade de estar um pouco mais tempo, ampliar a questão da vida devocional em casa, para ter esse relacionamento, ensinar os filhos a ter esse relacionamento com o Senhor. Quais são, numa hora normal da vida, que a gente já esteve e nós vamos estar outra vez, os nossos principais erros em casa que você observa no dia a dia da educação e ouvindo? Você acaba, em sala de aula, ouvindo muitas realidades, né? E você tem esses cursos especiais. Eu vejo que muita gente está mencionando aí alguns desses encontros que você esteve, que foram abençoados, e eu sei que são muitos esses abençoados. Eu dou glória a Deus e agradeço a Deus pela sua vida.
queria que você elencasse aí as nossas maiores dificuldades e, quem sabe, agora os nossos principais desafios, independente da quarentena. Desafios Excelente. e dificuldades. Ok, vou começar com um exemplo aqui, porque esse negócio do efeito pinta me lembrou aqui de um exemplo claro que eu estou pensando nele recentemente e tem a ver com minha casa aqui. Eu tenho 2 filhos, né? Uma de 10 anos e um de 7 anos. E o meu filho de 7 anos tinha um costume que eu nunca tinha entendido muito bem. Sempre que a gente senta na mesa assim para comer um negócio, eu tenho até medo de que isso aconteça na casa de alguém, cara. Sabe aquele negócio que você tem medo de passar vergonha? Então, a mãe dele tipo, bota assim uns bolinhos na mesa, vai. Ela bota 12 bolinhos. Ele faz a conta de quantos vai ter para cada um, sabe? A primeira coisa que ele faz, assim, quando ele vê os bolinhos... Alto! Alto, faz alto. Ele faz alto. Fala, ó, 3 para cada um. São 4, tem 12. Fala, ó, isso aí vai dar 3 para cada um. E eu sempre encarei isso como uma espécie de falta de paciência, pressa, até medo de faltar para ele, sabe? Essas coisas específicas. Então, essa tendência de interpretar sempre negativamente. Agora, com o tempo com ele em casa, cara, eu tô achando que o negócio é positivo. Eu acho que ele gosta de matemática. Não é uma questão de medo de faltar para ele, etc e tal. Me parece que ele tem essa tendência de dividir as coisas para se esforçar, porque ele está aprendendo a fazer conta de divisão. Então, veja aqui. E aí eu acho que isso emenda um pouco com a pergunta que você levantou. Que eu acho que um dos problemas da nossa falta de tempo, que a nossa falta de tempo traz para a educação, é a precipitação na interpretação das ações do outro. Então, eu estou tão apressado, tão desejoso de resolver problemas, que eu não tenho muito tempo para avaliar e perguntar por que, de fato, o meu filho faz o que faz. E o que eu faço é, de alguma forma, impor sobre ele já um molde interpretativo que eu possa já dizer, olha, é isso, e aí resolver o problema de alguma forma. Então, eu acho que uma das coisas importantes tem a ver com essa questão da precipitação hermenêutica, se a gente poderia dizer assim, na interpretação das ações dos nossos filhos de alguma forma. Acho que esse é um problema para o qual eu estou sendo chamado a atenção mais recentemente, não é? Eu costumo dizer que, no que diz respeito a famílias cristãs, um desafio grande, Júnior, é interpretar a vida à luz da grande narrativa de Deus, da história da redenção. Aqui vou usar meu filho como exemplo novamente. Meu filho gosta muito de fazer perguntas. Ele está naquela fase dos 6, 7 anos, em que tudo é por quê. Então ele adora perguntas. E a nossa tendência, às vezes, mais uma vez por causa do tempo, é responder muito apressadamente as perguntas dos nossos filhos. Então, por exemplo, de repente o menino olha para, sei lá, uma borboleta, aponta o dedo e pergunta, pai, o que é aquilo? Aí a gente olha para ele e fala, é uma borboleta. Aí ele vai e estende uma segunda pergunta, mas o que é uma borboleta? E aí a gente vai e responde, é um inseto. Veja bem, olha o pressuposto. A gente está pressupondo que o nosso filho é um materialista querendo entender quais são as categorias científicas que organizam os seres do cosmos. E aí a gente usa essas categorias para dar para eles a explicação da realidade. Enquanto, na verdade, à luz de uma perspectiva cristã, nós somos seres carentes de sentido que estão querendo entender por que nós estamos aqui, o que é esse mundo ao nosso redor.
Então, quando uma criança olha para você e pergunta o que é aquilo, por que aquilo, ele não está só querendo saber qual é a classificação científica de um determinado objeto. Essa não é a pergunta principal. Você pode até passar por isso, mas a pergunta dele é: quem somos nós? Por que esse bicho está aqui se relacionando conosco? O que a gente tem que fazer em relação a ele? É uma pergunta de sentido. Então, quando uma criança pergunta o que é aquilo, apontando para uma borboleta, ela está dando uma imensa oportunidade para os pais para situarem aquela criança na grande história da redenção, de como Deus é criador de coisas belas, de como o pecado estragou a nossa relação com coisas belas, e como a obra de Jesus Cristo restaura a nossa relação com esta realidade onde existem coisas belas. É muito mais do que uma pergunta de natureza científica. Então, esse é um grande desafio que eu acho que pais cristãos têm, de interpretar as perguntas de suas crianças como perguntas de pessoas carentes de sentido, e não apenas pessoas desejosas da compreensão do funcionamento científico da realidade. E aí, nesse sentido, eu diria que os nossos filhos, às vezes, dizem muito mais para nós nas perguntas do que nós imaginamos. E aí vai aqui mais uma história minha com o Daniel de novo. Estou eu dirigindo em São Paulo, e aí, de repente, a gente para o carro num semáforo, ok? Para no semáforo. E aí, no semáforo, ele ouve o alarme de um prédio. Então, soa o alarme de um prédio. E aí ele está atrás de mim no carro, ele bate nas minhas costas e pergunta assim: papai, lá na nossa casa não tem um desse, não é? Eu falei: meu filho, não tem um desse? Não, tem sim, meu filho, tem sim. Ele falou: não, papai, lá na nossa casa não tem um desse. E aí eu perguntei: por que não tem, Daniel? Ele falou: porque eu nunca ouvi. Veja bem, o que meu filho estava dizendo para mim naquela ocasião? Ele estava dizendo que o critério de verdade para dizer se algo é ou não é a experiência pessoal dele. Ou seja, ele estava dizendo assim: papai, eu sou um empirista. Veja, ele não sabe dizer isso, ele não tem a mínima ideia. Mas o que ele estava dizendo é: o critério de verdade é a minha experiência. E aí, veja, de repente aquilo cai no meu coração, agora já com as categorias filosóficas todas, e aí eu olho para a mãe dele e falo assim: meu bem, como é que a gente faz agora para convencer Daniel de que o critério de verdade não pode ser a experiência dele? Porque se for, tem muita coisa que ele não vai conseguir ver e ouvir que existe. Ele precisa acreditar. E é esse meu ponto. Aí vem a epistemologia cristã. Ele precisa acreditar que o critério de verdade é aquilo que Deus diz e não aquilo que a gente sente. Mesmo que aquilo que Deus diga a gente não esteja sentindo naquele momento. Ele tem que confiar nisso. É o testemunho de Deus e não a nossa experiência. E aí, por que eu estou levantando essa questão? Porque aí eu tive que arrumar meios, né? Para de alguma forma ir tentando ilustrar a ele isso. E eu estou levantando isso apenas para dizer, acho que aqui tem um outro desafio. Prestar atenção naquilo que os nossos filhos dizem. Porque, em geral, eles dizem muito mais do que nós ouvimos quando eles falam conosco. Aí eu acho que isso é um pouco de levar criança a sério, sabe, Júlio? Eu acho que a gente leva a criança pouco a sério. Pouco a sério. Eu vejo isso na igreja. Às vezes você está conversando assim, daquele momento, depois do cafezinho, depois do culto, lá na hora do cafezinho, esse momento que a gente está morrendo de saudade dele, né? Ali depois. E aí você está conversando, os adultos conversando, e você vê as crianças chegando assim, ó, na barra da calça dos pais, puxando de alguma forma para ser ouvidas. E a gente as ignora, às vezes. Diz: não, mas agora eu não posso atender você, não. A gente deveria ter um pouco mais de atenção, não é? Para com as nossas crianças. De maneira geral, eu acho que temos aqui alguns desafios. Veja, tem vários outros. Por exemplo,
disciplinar os nossos filhos pedagogicamente. Eu acho que esse é um grande desafio nosso. Na maioria das vezes, nós disciplinamos muito mais como o resultado da nossa indignação pessoal do que propriamente como um meio de levá-lo ao entendimento do que ele fez de errado e do que ele precisa melhorar para fazer a vontade de Deus, sabe? Então, eu acho que isso às vezes aquele momento de correção, né? Você perde a paciência e aí vai lá e dá uns tapas no menino. Ele não sabe por que ele apanhou, ele não sabe o que ele fez, por que ele precisa mudar. Nunca foi anunciado para ele que aquilo que ele fez não deveria ser feito. Então, é um desafio nosso pensar o processo de correção dos nossos filhos. Ou seja, eu enunciei que isso não podia ser feito. Se eu enunciei, eu não posso ainda corrigi-lo com a vara. Eu preciso anunciar isso para ele. Depois de ter anunciado, ele sabe, agora ele fez novamente, foi rebelde. Ele talvez precise de umas palmadas, talvez. Mas antes das palmadas, ele precisa entender. Olha, isso vai acontecer porque você descumpriu esta regra, foi quanto mais desse jeito. Ele só precisa das palmadas? Não. Ele precisa se lembrar de que as palmadas existem para correção. Ou seja, ele precisa de graça ao mesmo tempo de juízo, de que ele precisa de justiça de alguma forma. Então, reaprender esse processo de correção é um desafio que eu acho que pais também têm. É o que vem à mente, assim. Sim, você nos levou ao cafezinho na igreja e agora eu queria ir com você para a igreja. Bora! Eu queria que você definisse, da maneira que você achar que deve, o professor da escola bíblica, o professor de Bíblia, o professor de todas as faixas etárias. Aqui eu vou sublinhar o professor de crianças, desse time que trabalha com as crianças na igreja, porque exige-se algumas qualificações, algumas características que o diferenciam do professor no dia a dia. Ou seja, nem todo mundo que dá aula numa escola tem o chamado de Deus para poder ensinar na igreja. Mas, por favor, defina do seu jeito e apresente os seus argumentos, que a gente está muito feliz em te ouvir. Beleza, que bom. Cara, eu diria que um dos desafios da maioria dos departamentos de educação cristã de igrejas, escolas dominicais principalmente, que é onde os professores atuam, é ter um corpo docente preparado. Eu acho que esse é um grande desafio. E se isso já é um desafio para o departamento de adultos, eu diria é um desafio ainda maior para o departamento infantil. Por quê? Porque, em geral, o departamento infantil ele costuma ser muito relegado pela liderança de algumas igrejas. Eu tenho suspeitas do porquê isso acontece. Acho que tem a ver um pouco com a falta de percepção que a gente tem da importância da educação nesse momento e um pouco de idolatria da nossa parte também, porque criança não tem muita voz para causar problema para a gente, né? Como dizem alguns, não tem. Então, adulto fica insatisfeito, ele faz revolução, né? Ele cria problema. Criança não, criança insatisfeita, ela vai ficar lá, no lugar dela. Então, às vezes, a gente ignora o departamento infantil porque a gente não tem essa resposta imediata da insatisfação. Mas eu tenho dito frequentemente, eu já vou voltar à questão do preparo, que, cara, se tem uma coisa que as igrejas precisam fazer hoje é isso. É atentar-se para departamentos infantis. Júnior, eu recebo lá no Jumper muitos professores ou muitos pastores, que são os nossos alunos lá, preocupados com os adolescentes e jovens saindo da igreja no momento que eles entram na universidade.
Aí os caras chegam na minha sala lá desesperados, falando assim, pastor, eu preciso montar um curso de cosmovisão cristã para os adolescentes, os jovens da minha igreja, porque os caras estão chegando na universidade, estão tudo indo embora. E aí eu olho solenemente para eles na minha sala e digo assim, já foi o tempo, cara. Já passou. Veja, eu posso até te ajudar agora a trabalhar com seus jovens e adolescentes, mas agora não é mais educação só não, é apologética. Esse cara já está com a mente formada. Agora você vai ter que destruir para construir. Então, o momento que você tinha que ter pensado nisso era lá atrás no departamento infantil, quando as crianças estavam sendo educadas ali. Então, acho que a gente tem que pensar nesse departamento. E um dos desafios aí de igrejas é preparar o seu corpo docente. Quando eu falo de preparo, em geral eu tenho em mente 3 coisas diferentes, tá? Primeiro, o preparo espiritual. Uma coisa é você ter habilidades para o ensino, que são obviamente importantes em todas as esferas da nossa vida. Outra coisa é você ter o dom espiritual de ensino. São coisas diferentes. Nem todo mundo que tem habilidades de ensino possui dom espiritual de ensino. Por quê? Porque dons espirituais são diferentes de talentos naturais. Talentos são aquelas dotações que Deus nos dá e que a gente usa na vida como um todo. Dons são aqueles presentes que Deus nos dá, que dizem respeito à edificação do corpo de Cristo. Então, existe um dom de ensino que deve ser utilizado no contexto da igreja. Então, a primeira grande pergunta é se o indivíduo que vai se tornar um professor tem dom de ensino. Essa é a pergunta que eu diria os departamentos de educação cristã precisam fazer. Esse indivíduo que eu vou colocar para ensinar ali, eu reconheço que Deus concedeu o dom de ensino a esta pessoa. E veja, o dom de ensino é um dom essencial para o ministério pastoral, mas ele não é exclusivo de pastores. Deus dá dons de ensino a outras pessoas na igreja, a homens e a mulheres. Mesmo sendo, por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Brasil uma igreja que não reconhece a ordenação feminina ao oficialato, isso não significa que mulheres não tenham dons de ensino concedidos por Deus para o exercício no contexto da igreja. Então, essa é a primeira pergunta. Tem dom de ensino? É vocacionado para isso? Preparo espiritual? Não é neófito, é alguém que tem experiência na fé? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é aquilo que eu chamo de preparo moral. E quando eu falo de preparo moral, eu estou me referindo a pessoas que têm uma vida cristã exemplar. Veja, eu não estou falando, obviamente, de perfeição, porque isso não é possível nesta realidade. Todos nós somos pecadores e precisamos, somos carentes da graça e da misericórdia de Deus. Mas, obviamente, nós precisamos ter uma vida que é um reflexo do Evangelho. E aí eu sempre me lembro do Richard Baxter quando eu falo sobre esse assunto, porque o Baxter diz que aquilo que a gente demora anos para construir pode ser destruído em uma palavra quando ela é proferida desacompanhada da autoridade moral para falar aquilo que nós falamos. Então, essa pessoa que ensina na igreja, as pessoas que aprendem com ela precisam olhar para ela e dizer: eu vou ouvir esse cara falar sobre isso, porque isso acerca do que ele está falando é verdade para ele. Ou seja, o ensino precisa ser autêntico. E aí, além do preparo espiritual, eu creio que a gente precisa falar do preparo moral. E em terceiro lugar, eu diria que vem o preparo técnico. Cara, minimamente,
as pessoas que lecionam na igreja, elas precisam ter habilidades técnicas. Elas precisam conseguir ler um texto e entender o que o texto diz. Elas precisam conseguir organizar uma aula de modo que seja compreensível para as outras pessoas. E aqui eu vou tocar num ponto que é muito sensível, mas eu acho que é necessário. E como eu não estou saindo de casa mesmo agora, eu não vou apanhar tão cedo, ok? Então eu vou tocar num ponto sensível. Aqui eu acho que tem um problema na igreja contemporânea que a gente precisa vencer urgente. E ele se chama sentimentalismo. Por que eu estou dizendo isso? Porque parece que na igreja contemporânea, sentimentalista, a pior coisa que você pode fazer contra alguém é ferir a sensibilidade dela. E a melhor coisa é afagar o ego dela. Cara, eu acho que esse é o maior inimigo da igreja contemporânea. Por quê? Porque isso faz com que a gente veja pessoas que não têm a mínima condição de ler o texto, entender o texto, organizar o texto, mas porque ele de alguma forma caiu naquele lugar, ninguém na igreja tem coragem de chegar para ele e falar assim: meu irmão, nós amamos você, mas parece que esse não é o seu negócio. Não é o seu negócio. É mais ou menos o cara querer cantar. E ele é um desafinado ao extremo, cara. E aí o cara tá lá cantando e ninguém tem coragem de dizer para ele: meu irmão, olha, nós amamos você, mas a sua voz não é para esse negócio. Mas a gente não tem essa coragem, porque para nós, ferir a sensibilidade de uma pessoa é o pecado maior que existe no mundo. Agora veja o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o alvo maior da igreja não é afagar o nosso ego. O alvo maior da igreja é a busca da glória do Senhor Jesus Cristo. E frequentemente a busca da glória de Jesus Cristo implica a supressão do nosso ego. Convém que ele cresça e que eu diminua, disse João Batista. Aliás, a Bíblia vai além. A Bíblia diz que são leais as feridas feitas por aqueles que amam. Ou seja, o amor verdadeiro não é manifesto quando alguém está ensinando na escola dominical, todo mundo no cafezinho fala: que aula terrível, mas ninguém tem coragem de chegar para o indivíduo e dizer: cara, vamos tentar outra coisa. Então, eu acho que essa questão do preparo técnico, né, pessoal, também é importante. Você falou em espiritual, moral e técnico, né? Os três caminhando juntos, a importância de se organizar esse aspecto para colocá-los em prática. Algumas pessoas colocaram aqui que como é que funciona isso em igreja pequena? Igreja que tem menos gente, com menos chance, talvez, de ter essa diversidade, essas possibilidades. E fica naquele negócio, né? Como diz lá no interior de não sei aonde, não tem tu, vai tu mesmo, entendeu? Sim. Como é que você considera que é a saída para quando a gente tem uma igreja pequena que não tem muita gente? Excelente. Acho que essa é uma questão que deve ser levantada também, porque a quantidade de mão de obra não é a mesma nas diferentes igrejas. Veja, neste caso, eu creio que o grande desafio é o desafio da liderança da igreja trabalhar para a formação de pessoas. Então, as pessoas não vão aparecer prontas. Ninguém existe pronto. Todos nós precisamos ser trabalhados para chegar no ponto em que nós somos mais úteis à causa do Senhor. Então, eu acho que tem um pouco do trabalho da liderança da igreja de ser uma espécie de olheiro, sabe? De visualizar na comunidade pessoas que eventualmente tenham dom de ensino, mas que não tenham ainda o preparo técnico, precisa ser trabalhado tecnicamente, e aí pode usar ferramentas para que esta pessoa seja de alguma forma trabalhada. Ou seja, eu acho que a liderança da igreja precisa investir na formação de pessoas.
E aqui vai uma palavra importante. Isso não significa necessariamente promover cursos por conta própria. Porque, às vezes, isso é difícil, não é? Uma igreja pequena, com poucos recursos, não vai ter condições de tirar um preletor de um determinado lugar, levar para lá, deixar ele 3 dias lá fazendo um treinamento com a sua escola dominical, etc. Talvez ele tenha alguma dificuldade nisso. Mas a tecnologia nos ajuda muito nisso, muito. Nós temos muitas ferramentas hoje no Brasil de cursos de preparo que podem ser usados à distância para preparar essas pessoas. Então, talvez as igrejas possam pensar em estratégias de formação de pessoas para o ensino nas suas comunidades locais, usando cursos já prontos, disponíveis por aí. Então, eu conheço alguns no Brasil. A gente tem o CFL, que é o curso de líderes da Fiel. A gente tem o Instituto Reformado de São Paulo, que é do reverendo Leandro Lima, que tem muitos cursos assim. Tem um curso de pós-graduação em EAD lá no Andrew Jumper, que funciona assim também. Então, acho que a gente deve fazer isso. Só uma orientação prática. Não funciona bem você pagar o curso para o cara e esquecer que ele vai fazer. Ok? Nós somos brasileiros, cara. E brasileiros precisam de gente pegando no pé para dar conta do que a gente faz. Não adianta. Nós somos brasileiros. Então, a minha sugestão é que a gente crie um mecanismo de prestação de contas. Ou seja, uma estratégia que eu já vi funcionar bem. Você tem 3 pessoas que têm alguma habilidade e você quer investir nelas, você vai colocar essas 3 em cursos diferentes. Então, você coloca essas 3 em cursos diferentes. E aí, com um prazo específico para que elas tenham um encontro junto com alguém da igreja para compartilhar o aprendizado nesses cursos diferentes. E aí, você cria um ambiente de formação continuada e mútua dentro da sua comunidade, valendo-se de recursos que são externos. E você cria um mecanismo de prestação de conta que é importante para que o cara não esqueça daquilo e deixe de fazer, porque ele tem um compromisso com a igreja de prestar contas daquilo que ele está fazendo. Então, acho que essa é uma boa saída para igrejas menores. Muito interessante, e dando aqui uma palavra para quem está acompanhando a gente, a nossa live, ela, além de ficar disponível no nosso Stories daqui a pouquinho, ela é salva e ela é colocada no canal do YouTube da Igreja das Américas. Então, todas as nossas lives, elas são gravadas e são depois colocadas no nosso canal do YouTube, Igreja das Américas. Muita gente está solicitando e vai poder depois compartilhar. Não apenas vai assistir, como vai compartilhar, né? Eu quero agradecer as falas dos nossos queridos que estão falando conosco sobre esse ponto aqui. Felipe, o tempo voa quando a gente está falando de coisa importante e tendo uma conversa boa. Em algum momento você lembrou aí que existe uma habilidade técnica e você citou, por exemplo, alguém da área da música. Durante muito tempo, a música foi um instrumento para a educação infantil. Em alguns lugares era o único instrumento, ou o mais importante para a educação infantil. A gente aprende muito quando canta, e com certeza você tem vários cânticos aí que você se lembra quando era pequeno, o pessoal que está acompanhando a gente. Qual é, na sua perspectiva hoje, a gente tem uma cabeça bem reformada, né? A gente repetiu muita coisa errada, a gente aprendeu muita coisa que depois que a gente aprende teologia, a gente diz, cara, eu disse isso mesmo? Eu cantei isso? Não é possível que eu fiz isso? Como é que você junta essas duas coisas dentro desse contexto que a gente está para a educação e aqui, sobretudo, pensando em educação infantil? Cara, você me dá a oportunidade de fazer uma propaganda. Eu estou para publicar junto com um colega um livro em breve sobre canto congregacional. Então, fiquem atentos aí às minhas redes sociais. Vou meter a minha colher nessa área aí, que é uma área bem polêmica também. Mas estamos aqui para isso, né? De alguma forma, mexer com essas coisas.
E é interessante porque eu estou estudando lá como um reformador, especificamente Calvino, regulou o canto congregacional nas comunidades dele, e fazendo aplicações para o nosso tempo, né? Eu acho que Calvino é muito mal utilizado, em geral. Calvino é igual Bolsonaro. Tem bolsonarolatria e bolsonarofobia, né? Calvino é a mesma coisa, tem calvinolatria e calvinofobia. Tem uma galera que idolatra e tudo que ele fez é sensacional, e tem uma galera que odeia, tudo que ele fez é uma porcaria. E eu acho que ele tem que ser visto no tempo dele como alguém que pensou algumas coisas e, de alguma forma, ensinou pra gente coisas que precisam ser atualizadas na nossa cultura. Mas eu estou mencionando ele aqui só para dizer que um dos princípios que Calvino estabeleceu para a música congregacional, canto congregacional, foi o princípio da simplicidade. E para ele, o critério de medida da simplicidade era as crianças. Ou seja, algumas vezes ele usou um coral de crianças para ensinar os salmos cantados na congregação de Genebra. Tem uma galera que fala que Calvino era contra coral. Ó, pra você ver. Ele usou um coral infantil para ensinar a congregação dele a cantar. Qual era o princípio? O princípio era se as crianças conseguirem cantar, todo mundo vai conseguir. Não significa que as músicas eram infantis, mas elas eram de adultos suficientes para o entendimento de uma criança. E ele usou esse modelo lá em Genebra e em Estrasburgo. Cara, eu costumo dizer que música é o funil por meio do qual, a palavra de Deus é depositada em nosso coração. Esse é o papel da música. A música serve para isso, para colocar dentro do nosso coração como um funil a palavra de Deus. Nesse sentido, eu acho que a gente é pobre em termos de musicalidade infantil na igreja, em geral, porque nós subestimamos muito a capacidade das crianças. Ou seja, a gente acha que as crianças só são capazes de repetir 3 sílabas ou 3 palavras numa canção, sabe? E aí a gente fica cantando alguns cânticos assim que tem pouquíssimo de ensino bíblico e teológico para elas, ok? A gente tem quanto tempo ainda aí, cara? Você está acompanhando o tempo? O negócio 2 minutos. 2 minutos? Então, eu vou parar por aqui. Eu ia dar um exemplo disso, mas eu vou parar por aqui. Então, Dá um exemplo. Não, cara, deixa. Depois eu dou. Eu ia mencionar um cântico que ia causar um tumulto aí na live depois. Mas ele tem uma explicação lógica. É que ele era parte de uma cantata e foi tirado dela. E aí, depois a gente começou a cantar isso na igreja. É o cântico Celebrai a Cristo, lembra? Celebrai a Cristo, celebrai a Cristo, celebrai a Cristo, celebrai, ressuscitou o Senhor. Essa é a letra profunda assim do cântico. Veja, isso estava no meio de uma cantata, era o ápice de uma narrativa da ressurreição, fazia todo sentido ali, mas a gente tirou e aí ficou a música pobre, e é o tipo de música que a gente frequentemente dá para as crianças cantarem. Meu ponto, não subestimem a capacidade das crianças. Crianças podem cantar coisas muito profundas, e aí eu quero sugerir o álbum do Stênio, chamado A Bíblia Diz, que é muito interessante, e tem um material que depois eu posso te mandar para você postar aí na sua live, ou na sua página, que é um material de músicas ligadas ao breve catecismo, que eu acho muito interessante, material de primeira qualidade, que as crianças podem aprender a cantar. Eu mando para você depois. Manda para mim que a gente vai colocar, e eu quero dizer para todo mundo que a gente vai estar em breve no YouTube Igreja das Américas com essa live, para você acompanhar outra vez. Muita gente pedindo para a gente combinar uma outra live, e a gente combina, assim como vamos ter você pessoalmente aqui na nossa igreja. Felipe, nós temos 30 segundos para a sua oração. Despeça-nos com a oração e abençoa-nos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade desse tempo. Obrigado pela
oportunidade de conversarmos sobre coisas relevantes na nossa vida. E nós te pedimos que essas coisas ecoem na nossa mente e no nosso coração. E principalmente que elas nos aproximem do Senhor, que é a razão da nossa existência. É a nossa oração, em nome de Jesus, pedindo ao Senhor que guarde todas as pessoas que estão nos assistindo agora nas suas casas, deste mal que assola a humanidade nesses dias. É o que nós te pedimos encarecidamente, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.